Boa tarde a todos. Como de costume, a gente procura fazer algumas reflexões antes do início dos trabalhos, nessa primeira meia hora. E hoje a gente está fazendo uso da tecnologia para melhorar um pouco a escuta de vocês e a própria gravação, porque a gente está divulgando essas reflexões iniciais. Então, posteriormente, a gente posta na internet, quem quiser ter acesso, tá bom? Quem está vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade, essa é a Casa Umbanda União, e sejam muito bem-vindos. Hoje nós escolhemos para falar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós não vamos entrar aprofundado no capítulo do Evangelho, por questão de tempo mesmo, né? E porque nós vamos focar exclusivamente de onde Kardec tirou essa citação do Evangelho e o que talvez ela queira nos dizer nesses breves 20 e poucos minutos que a gente vai estar conversando. Bom, essa frase, ela está numa conversa entre Jesus e um fariseu, um doutor da lei. E eu busquei, completa essa conversa de Jesus com o doutor da lei em duas traduções. Uma tradução mais comum, mais conhecida, e outra tradução mais recente, que foi feita por um mineiro, o Haroldo Dutra Dias, que é importante para a gente entender esse diálogo de Jesus com Nicodemos. É um diálogo polêmico para muitas religiões, que interpretam de várias maneiras, e aqui a gente respeita todas, mas pede permissão para dar a nossa interpretação, especialmente segundo o que Kardec coloca no Espiritismo. Bom, a conversa é a seguinte: havia naquele tempo um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. Este veio encontrar-se com Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que és um mestre enviado por Deus para instruir-nos, porque ninguém seria capaz de fazer os sinais que tu fazes se Deus não estivesse com ele. Essa, segundo nos evangelhos tradicionais, é o início da conversa. Então esse doutor da lei procura Jesus e começa a conversa com essa frase. E Jesus responde para ele: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos fica intrigado. Como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e renascer? Jesus responde: em verdade te digo, se alguém não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Um probleminha de configuração. A gente sempre testa antes, mas sempre acontece. Bom, aí Jesus responde isso para ele. Mas o que intriga nessa conversa aqui, pelo menos para mim particularmente? Nicodemos fala uma coisa e Jesus responde outra, pelo menos na minha visão, né? Nicodemos fala para ele: sabemos que és um mestre enviado por Deus para nos instruir, porque ninguém faria o que o Senhor faz, se Deus não estivesse ali com ele, não tivesse determinado, não tivesse um poder diferente ali, né? E aí Jesus responde: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. O que tem a ver entrar no reino de Deus se não nascer de novo com o que ele começa a conversar com Jesus? Então a gente já percebe que aí houve alguma coisa ao longo do caminho que se perdeu dessa conversa e que vai ser resgatado pela mediunidade do Chico, num livro chamado Boa Nova. A gente vai ver mais à frente. Mas essa é a tradução que a gente mais conhece, né? Está mais acessível para nós. O Haroldo Dutra, quando ele faz a tradução dele do Evangelho, ele toma o cuidado de colocar algumas notas de rodapé, porque tem expressões na língua que eles utilizavam na época, e o Haroldo vai ter acesso ao grego, que é o mais antigo que ele conseguiu encontrar, né? Tem algumas expressões que não dá para traduzir ou que foram mal traduzidas.
Toda tradução, na verdade, ela acaba sendo uma adaptação, uma interpretação. Às vezes você não tem uma expressão numa língua que na outra vai estar ao pé da letra igualzinho, você tem que adaptar. Né? Por exemplo, saudade na língua portuguesa você não consegue, né, expressá-lo em outra língua exatamente com o sentido que nós damos para a palavra. Aí ele vai trazer na tradução dele, alguns pontos que são importantes. Primeiro, ele chama o Nicodemos de líder. Então, quem era líder naquela época era do Supremo Tribunal do povo hebreu. Então, não era qualquer pessoa que estava ali conversando com Jesus. Era um líder do Supremo Tribunal daquele povo. E ele toma cuidado também de pontuar que ele procura Jesus à noite, né? E chama ele de Rabi. Rabi significava para aquele povo, meu mestre. Então, aquele homem que era tido como um grande líder daquele povo, chama Jesus de mestre. Então, ele reconhece em Jesus alguém acima dele, acima de todos nós. E Jesus responde, amém, amém, que é traduzido em muitas línguas como em verdade, que era uma expressão que eles tinham na época para dizer que ele estava confirmando algo com muita certeza. É o amém que nós falamos hoje no Pai Nosso, na Ave Maria, né? Nós estamos confirmando tudo aquilo que foi dito anteriormente. Amém, assim seja. Jesus responde para ele, só que na tradução do Haroldo é o seguinte, amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de novo, no sentido de dar à luz, de causar, de produzir novamente, de voltar às origens, não pode ver o reino de Deus. E aí por isso que Nicodemos pergunta para ele, como pode um homem nascer de novo, ou ser gerado de novo, sendo velho? Porque senão não faz sentido a pergunta que Nicodemos faz, as duas. Porque ele pergunta, né, como pode um homem sendo velho, nascer de novo? E depois a segunda pergunta, voltar ao ventre de sua mãe. Então o que Jesus quis dizer ali era realmente um nascer de reencarnar, de voltar ao ventre da mãe. Senão aquele doutor da lei, aquele líder, aquela inteligência que estava acima da maioria, não teria entendido daquela forma. Ele poderia ter entendido como muitas, né, religiões entendem, como um nascer de uma transformação, semelhante ao que aconteceu com Saulo, que virou Paulo de Tarso. Uma transformação durante a própria vida. Ou um nascer de novo, uma transformação pela água do batismo. E aqui a gente não quer fazer nenhum tipo de crítica, mas analisando o texto, como eles queriam dizer naquela época, é um nascer de novo no sentido de gerar, de causar, de produzir, de voltar realmente às origens. Por isso que Jesus vai falar mais à frente. O que é nascido da carne é carne, o que é corpo, o que é nascido do espírito é espírito, o que é espírito, é separado. São naturezas distintas. Então tem que nascer de novo da água, que para aquele povo naquela época significava realmente tudo que produz a água, era o símbolo de um nascimento, era o símbolo da criação das coisas. Então era necessário nascer da água, o planeta é composto em sua maioria por água, o planeta Terra, né? E do Espírito, há que haver uma renovação. Bom, então fica claro para nós aqui que eles estão falando de reencarnação. E existem vários outros temas na Bíblia que nós podemos remeter à reencarnação. Mas nós precisamos chamar a atenção aqui que Jesus fala para ele o seguinte, é necessário, né, nascer de novo para conhecer o reino de Deus. O que seria esse reino de Deus? A gente lembra lá do início do livro Boa Nova, uma conversa de Jesus com outro sacerdote chamado Hanã, que pergunta para ele o que seria esse reino de Deus. E Jesus responde, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então é o trabalho divino, o trabalho superior, o trabalho, né, de Deus nos nossos sentimentos. Para aquele povo judeu, o coração era a sede da razão, era a sede do sentimento, era a sede da totalidade do ser. Então era a obra, o trabalho realizado na totalidade do ser, no mais profundo do ser. E quando Jesus fala de reino de Deus em vários momentos no Evangelho, ele fala o seguinte, sempre remetendo a algo que está dentro, algo que é interno. Né? Ele diz muito claramente, o reino de Deus não vem com aparências exteriores. É um processo interior. Ele muitas vezes compara o reino de Deus à semente lançada na terra. Ele fala do tesouro enterrado no campo. O reino de Deus é semelhante a um tesouro que foi enterrado num campo, e alguém encontrou aquele campo, vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo, ou seja, o tesouro está dentro.
né? Compara com a semente de mostarda, uma semente pequenininha, mas que se transforma numa árvore gigantesca. E ele fala também, muito claramente, o reino de Deus está dentro de vós. Então não é nada que está externo, é uma transformação por dentro. E para essa transformação ocorrer, é necessário que nós sejamos gerados por muitas e muitas vezes, quantas forem necessárias. Bom, então vamos recorrer ao Chico, para entender o porquê que Jesus fala de uma coisa se Nicodemos começou falando aparentemente de outra, né? Está no livro Boa Nova, capítulo 14, chama A Lição a Nicodemos. E a conversa, na verdade, começa da seguinte forma: Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado. Então era um homem bom, de bom coração. E pelos dotes da inteligência. Ele tinha uma inteligência também acima da maioria. Senão não seria líder daquele povo. Da mais alta corte daquele povo. Assim, uma noite, procurou a Jesus em particular. E aí, Humberto de Campos, nesse livro, tem o cuidado de dizer que Jesus estava na presença de apenas 2 discípulos, André e Tiago. Então, na conversa estavam Jesus, Nicodemos, André e Tiago. E olha como é que ele pergunta: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Isso está lá no livro Boa Nova, pela mediunidade do Chico. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Então, na pergunta, na verdade, Nicodemos tinha mencionado aquilo. Por isso que Jesus responde: em verdade, amém, amém, te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, faltou esse detalhe nas traduções ao longo da história, que vai se perdendo elementos, naturalmente. E aí Jesus responde para ele, sorrindo bondosamente: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, ou seja, sobre o que está escrito lá no Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, deverias ter-lhe sentido os textos. Então não é só uma leitura com o cérebro, tem que ter sido uma leitura com o coração, com o sentimento. E ele responde: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, nessa conversa é interessante que ele sai daquela conversa, daquele diálogo, totalmente confundido, segundo Humberto de Campos no livro. Extremamente confundido, retirou-se o fariseu, ficando André e Tiago. E o André e o Tiago em particular, porque a proposta do livro é essa, mostrar as conversas de Jesus em particular com os discípulos. Eles perguntam, porque eles também não entenderam, eles ficaram sem entender. E aí Jesus vai dar maiores esclarecimentos para eles, dizendo: a morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. E aí, eles fazem uma pergunta que eu imagino que se qualquer um de nós estivesse lá, faríamos também. Eles falam o seguinte: bom, senhor, se o corpo é a veste da alma, né, na linguagem deles lá, por que a gente vê então tanta diferença? Pessoas bonitas, jovens bonitos, e outros aleijados, estropiados, débeis mentais, com deficiências diversas. Por que então? E aí Jesus responde: acaso não tenho ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu, que construiu no mais profundo da própria consciência. Seria justo conceder uma segunda veste, segundo corpo, uma outra encarnação, mais perfeita e mais bela, ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai,
se concedesse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram anteriormente para o roubo, o assassínio, a destruição. Então aqui ele está falando de justiça divina, né? Seria justo Deus conceder um corpo mais perfeito, porque estavam falando dos aleijados que eles viam naquela cultura, naquela sociedade, como nós temos muitos hoje, deficientes diversos, né? Por quê? Que Deus dá para um corpo sadio, cérebro sadio, né, inteligência, e para outros ele dá corpos, né, em tese imperfeitos ou deficientes, ou cérebros, né, diferentes dos outros, sem condições de viver uma vida, entre aspas, normal. É uma pergunta muito lógica. Aí Jesus fala da justiça, né? Aqueles que assim vêm, que pode ser qualquer um de nós hoje, ou amanhã, ou fomos ontem, né? Nada mais são aqueles que estão resgatando nos corpos aquilo que fizeram de errado, de ruim, de não adequado anteriormente. Aí, eles também fazem uma outra pergunta que acho que qualquer um de nós faríamos nessa linha de raciocínio, né? Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate. Mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome um lugar com a mesma dívida. Ou seja, aquele que matou, na próxima vai ser assassinado, né? Então, ou seja, não dá, a gente entende, estamos dizendo para Jesus, entendemos agora o mecanismo do resgate, mas desse modo vai ter que ter sempre resgate, porque aquele que foi assassinado, na próxima vem, né, e mata. Aquele que matou, na próxima vem e é assassinado. Aquele que assassinou ele, na outra vez é assassinado. Quando vai parar isso? Né? É uma pergunta muito lógica. A gente pensa muito sobre isso quando vai refletir sobre a lei de causa e efeito. Claro que as nossas condições intelectuais e morais atualmente na humanidade não dá para compreender, né, na totalidade como que funciona esse mecanismo, mas é algo que nos perturba realmente. Uma pessoa que morreu de bala perdida, era a hora de morrer, será? Ah, não era, foi um resgate. Tá, então quem matou não tem culpa, é o resgate. Ele foi instrumento de Deus para aquele resgate. Na lógica do olho por olho, dente por dente, está tudo certo. E aí Jesus vai responder para nós, ó, dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Jesus pergunta para eles. E eles respondem, também na lei está escrito, que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vai esclarecer melhor para eles. Também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Tem usado o cérebro, mas não tem usado o coração. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Então, olha que interessante. A gente aprende com Emmanuel, por exemplo, que os 10 mandamentos de Moisés, aqueles 10 mandamentos, é um código de conduta universal para o espírito, onde quer que ele esteja no universo. E aí Jesus relembra isso para eles, né? O primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, uma determinação, amarás. Não está perguntando se a gente quer amar, não está nos convidando para amar, está sendo determinado, amarás. Então, acima da lei, acima da lei de causa e efeito da justiça, existe uma lei de amor. Se nos prendemos à lei de Italião, do olho por olho, dente por dente, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei de amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então, olha como que a lei de Deus é uma lei educativa. Existe sim um mecanismo de causa e efeito de responsabilidade. Aquilo que nós fazemos, nós precisamos honrar e responder por aquilo. Mas acima disso existe uma lei de amor. Então basta que aqueles dois que se desentenderam, verdugo e vítima,
autor e vítima, sintam que são irmãos, filhos de um mesmo Pai, para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. E aí Tiago, né, talvez como nós também faríamos nesse momento, falou assim para ele: Jesus, o senhor tem que falar para o povo amanhã disso, na multidão. O senhor precisa, né, divulgar isso para a multidão, eles têm que entender isso, a importância disso que o senhor está falando. Aí Jesus responde para ele: será que não compreendeste? Se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário para a compreensão simplista do espírito popular? Se uma das mais altas inteligências daquela cultura, daquela sociedade, saiu daquele diálogo confundido, como é que ele poderia dizer isso com detalhes, com minudências, para o povão? Para a maioria de nós. Não entenderia. Por isso Jesus fala, em muitos momentos, por parábolas, para que a gente possa, né, pegar aquela semente lançada e dentro de nós ela possa ir fazendo efeito ao longo do tempo das inúmeras encarnações. Para terminar, eu trouxe uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 110, chamada Vidas Sucessivas, onde ele comenta, né, o versículo de João: não te maravilhes de te haver dito isso, necessário vos é nascer de novo. Eu vou ler só alguns trechos. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Então, o Emmanuel está dizendo, Jesus foi muito claro para ele. É de reencarnação que eu estou falando. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. A providência divina, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns frente aos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Deus vê um filho em crescimento. A mensagem é um pouco mais longa, mas, né, respeitando o tempo, a gente vai encerrar por aqui. Mas fica essa reflexão para nós, né, de ler o Evangelho, tanto o Antigo como o Novo Testamento, como vai dizer o Chico lá no Pinga Fogo, né, como um código sagrado, que nós precisamos usar a inteligência, usar os recursos da ciência, de vários campos da ciência, para entender, principalmente, a linguagem daquele povo. O que significava para aquele povo, aquelas expressões, né, e ter o cuidado de não interpretar ao pé da letra. E, acima de tudo, enxergar na encarnação e nas reencarnações uma bendita oportunidade de crescimento para nós. Que assim seja.